nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-os perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nossa Senhora sede da sabedoria, rogai por nós. Filho do Espírito Santo. Amém. Então, como nós falamos dos devotos exteriores, podemos assim dizer, daqueles que fazem depender a sua devoção a Nossa Senhora simplesmente do seu egoísmo, do seu orgulho, daquilo que lhes interessa puramente como pessoas humanas e que querem até esconder por trás da devoção a Nossa Senhora os seus pecados. Nós vamos agora, com a ajuda de São Luís, meditar sobre a verdadeira face dos devotos, né? São Luís, então, no número 107 em diante, ele fala dos devotos interiores, da devoção terna, da devoção santa, dos devotos constantes e dos devotos desinteressados. Como um filho, ele se alimenta de sua mãe. E esse é o mais sublime da maternidade. O leite que a mãe dá ao filho, esse alimento ao qual sustenta e faz o filho crescer, é fruto dela própria, né? Tudo que a mãe toma como alimento se torna o leite, a qual ela vai alimentar, amamentar o filho. Deus é o alimento de Nossa Senhora. Quando dela nos aproximamos, ela nos amamenta com o leite da fé, da esperança, da caridade, que é o próprio Filho dela, o próprio Jesus. A devoção a Nossa Senhora, então, é esse alimento substancial, esse alimento forte para os fortes, esse alimento que nos fortalece para quê? Para vivermos para o céu. Um alimento que nos faz caminhar para o céu. Então, olha que graça essa devoção em nossa vida. Como Deus é bom de permitir que Nossa Senhora possa ser a nós um bom exemplo. E principalmente ser a nós uma boa mãe. E São Luís, que por graça de Deus foi aquele que colocou de um modo fácil para nós essa devoção. Devoção essa que São Luís viveu. Tudo que nós aprendemos no tratado, tudo que lemos de São Luís, todas as palavras deixadas por São Luís, frutos de sua vida. Tudo que São Luís ensinou com seus escritos, fruto do seu testemunho. Ele foi um verdadeiro devoto de Nossa Senhora que não mediu nenhum sacrifício, ele não teve medo do sofrimento, ele não teve medo da perseguição, em ser fiel a Nossa Senhora. Então, São Luís nos diz no número 107, a devoção a Nossa Senhora eterna, isto é, cheia de confiança na Virgem Santíssima, como é a de um filho na sua boa mãe, faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura, como um filho que se faz dependente e tem consciência que é dependente da mãe, e seja no material, principalmente no espiritual. Como é bonito as criancinhas que na sua dúvida recorrem à sua mãe para conhecer a verdade dos fatos. Nós também somos assim. Quantas são as dúvidas na vida? Se nós tivéssemos esta fé para recorrermos então a Nossa Senhora. Então o verdadeiro devoto é aquele que tem essa devoção terna, filial, se abandona a Nossa Senhora, ele a busca com confiança, se faz dependente dela no material, ou seja, na boa conduta, no cuidado de tudo, no seu sustento. Ele procura fazer-se depender de Nossa Senhora. Por quê? Porque Nossa Senhora, como uma boa mãe, é aquela que dá sentido a cada ato, a cada situação de nossa vida. Como um filho se aproxima da mãe, porque a ama e porque confia nela, no apoio e na ajuda dela, assim nós devemos ser. Quando nós nos aproximamos de Nossa Senhora, não só sabendo que ela é toda santa, ela é toda pura, toda bela, imaculada, a rainha do céu e da terra, como disse o anjo que tem nas suas mãos todas as graças, ela é cheia de graça. Antes de eu me aproximar com a confiança de que ela pode interceder por mim, eu me aproximo dela sabendo que ela é a minha mãe. Como um filho tem liberdade com a sua mãe, como um filho que mima a sua mãe. Bonitinho as crianças que abraçam sua mãe, que beijam sua mãe, se deitam no colo de sua mãe. Assim nós também devemos ser com Nossa Senhora, nos aproximarmos dela sabendo o quê? Que ela é a nossa mãe,
Depois, São Luís ele fala, número 108, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade e a sua paciência heróica. Veja bem, essa devoção ela é santa, nos faz santos. São Luís fala no tratado, Maria Santíssima é a forma de Deus. No seu corpo, na sua carne, ela formou quem? Jesus. Jesus diz para Filipe, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então essa imagem do Pai, Cristo Jesus, foi formado, foi gerado, foi talhado aonde? Na carne, no útero, no coração, na vida de Nossa Senhora. Então essa devoção é santa. Me abandono a ela para que ela forme em mim a imagem de Cristo. O Pai Eterno quer olhar para mim e ver quem? O seu Filho Jesus. Só uma mãe pode gerar no Filho a face do Pai. Me coloco dentro do coração imaculado de Maria, para que a cada momento da minha vida, em cada situação, em cada oração que faço, ela possa me gerar a imagem do seu Filho Jesus, a imagem do Pai. Então, profundamente humilde, como diz Santo Agostinho, que eu me conheça, que eu vos conheça, Senhor. A devoção da Nossa Senhora me faz saber quem eu sou. Um filho que depende do Pai, uma criatura que depende do seu Criador, ou como diz São Luís no tratado, eu sou nada em pecado. Nada no sentido de que eu não posso nada por fruto próprio, tudo depende da graça de Deus, nada depende de mim. Eu tenho capacidades, eu tenho força, eu tenho inteligência, tudo iluminado por Deus dará fruto, eu dependo de Deus. A pessoa pode, com suas palavras, com seus atos, convencer qualquer pessoa, mas nunca se dará o fruto sem a graça de Deus. Então essa devoção profundamente humilde, Nossa Senhora faz brotar a nossa profunda humildade, esse profundo conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus. Quanto mais eu me conheço, eu me abandono diante de Deus. E quanto mais eu conheço a Deus como meu Pai, eu também consigo caminhar no caminho de conversão, busca de ser melhor. Depois, a sua viva fé. Viva fé. Primeiro apelo da mensagem de Fátima, meu Deus, eu creio. Assim, foi o começo da oração, o anjo da paz ensinou os 3 pastores, meu Deus, eu creio. Para que eu possa viver com Deus nele, eu preciso acreditar. Uma fé viva quer dizer o quê? Eu não preciso de provas. Eu não preciso que Deus me dê sinais e motivos para que eu acredite. A mim basta a cruz de Cristo. A mim basta o seu amor redentor. A mim basta a Santa Missa, no qual Jesus morre a cada momento, misticamente renovando o seu amor e a sua entrega ao Pai. A mim me basta isso. Ver a Deus e saber que Ele me ama e por mim renova a sua entrega ao Pai para me salvar. Uma fé viva, sem obstáculos. Vejo tormenta, vejo sofrimento. Veja Santa Teresinha, que diz, por mais que eu vejo nuvens, eu sei que o sol está a brilhar. Por mais que hajam sofrimentos, eu acredito em Deus. Eu me abandono a Ele. Eu não vejo sinais que vou alcançar a graça que eu pedi, mas eu confio em Deus. A dor existe, mas eu confio em Deus. A morte pode até bater à porta de minha família, eu confio em Deus. Vem uma doença, às vezes incurável, que me tira a força vital. Mesmo assim, eu confio em Deus. Essa fé que não depende de Deus me oferecer aquilo que eu necessito por minha mente, né? Que eu necessito para ser feliz nessa terra. Essa fé viva que depende simplesmente de amar a Deus. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na penúria, seja no deserto ou num grande gozo espiritual, eu acredito em Deus. Dele me faço depender. Pois a sua obediência cega. Essa obediência cega de Nossa Senhora ilumina a nossa sociedade hoje que não quer obedecer a nada e nem a ninguém.
Por que é que os filhos hoje não obedecem aos pais? Porque os próprios pais também não obedecem a Deus. Não há quase obediência no mundo, nos meios sociais, nos meios de trabalho. Por quê? Porque falta obediência a Deus. Por que eu não obedeço a Deus? Porque eu não acredito nele. Por que eu não obedeço aos meus pais? Porque eu não confio neles. Por que eu não obedeço aos meus superiores? Porque eu não confio neles. Então Nossa Senhora, ela infunde na nossa alma essa confiança para que eu possa obedecer a Deus. Não vendo a ordem. Porque quando eu vejo a ordem, me vem o peso do ato, da atitude que eu preciso ter ou da renúncia que eu preciso fazer. Não, Nossa Senhora então ilumina a minha alma para quê? Para que eu veja Deus que por trás daquela ordem Ele me conduz para o céu e me conduz para a vida de santidade. Por isso uma obediência cega, um abandono total. Se Deus me pede, se Deus me ordena, se Deus me conduz, porque Ele é meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Deus, Ele não quer só que eu viva bem nessa terra e seja aqui justo. Ele quer que eu seja santo no céu. Ele me quer feliz eternamente no céu. Então essa obediência cega consiste nisso, em eu olhar para Deus e entender que Ele me conduz nesta terra para o céu. Depois o próprio São Luís diz, uma contínua oração, que consiste em quê? As orações ordinárias, as quais santificam o tempo presente, mas principalmente o ato de se estar na presença de Deus. Como nos falta hoje, no trabalho, nas nossas relações pessoais e sociais, eu ter essa consciência, Deus está presente, Deus me vê, eu estou na presença de Deus. A própria Santa Teresinha dizia, pensar em Deus já é rezar, já é falar com Ele. Nós santificamos a nossa vida com as orações que a igreja nos oferece, as orações litúrgicas, as orações devocionais, mas principalmente no momento em que trabalhamos e que às vezes o nosso trabalho não nos permite estarmos de joelhos com o rosário nas mãos, ou não nos permite estarmos fisicamente diante do tabernáculo na igreja. Mas onde nós estamos, nós podemos pensar em Deus e dizer que nós o amamos, dizer que nós dependemos de pedir a sua bênção. Quantas vezes no dia nós podemos até rezar 1000 Ave-Marias, mas nós não temos coragem de dizer às vezes entre uma e outra Ave Maria, minha mãe, eu vos amo. São João da Cruz fala que amor com amor se paga. Amar é pensar na pessoa que se ama e ter dela saudade e ter dela necessidade. Então essa oração contínua, se estar na presença de Deus, tal qual Nossa Senhora esteve continuamente na presença de Deus. Nossa Senhora então nos ensina a buscar a Deus em tudo que fazemos e com todos aqueles aos quais convivemos, pois a sua mortificação universal. Vivemos num tempo que as pessoas fogem da vida ascética, da vida penitente. O jejum, o sacrifício, as renúncias, as pessoas correm. Não se precisa disso, como se tem esse dito, né? Cristo já sofreu tudo o que devia sofrer por mim, então eu não preciso sofrer. São Paulo, é claro, devo completar na minha carne o que falta, a paixão de Cristo. Cada sofrimento aceito, cada renúncia feita com amor, com devoção, me une ao coração de Jesus. Cada renúncia que eu faço, às vezes daquilo que é essencial, por amor a Deus, me faz dar sentido aos bens eternos que Deus me dá, que fora da renúncia eu não os valorizo. Nossa Senhora então, em tudo, nas coisas lícitas, nas coisas boas, ela renunciava. As ilícitas, principalmente o pecado, ela sempre renunciou. Toda a vida de Nossa Senhora foi uma renúncia. Toda a vida de Nossa Senhora foi uma renúncia. Nas mínimas, as máximas coisas. Mas ela tinha por fim o quê? A glória de Deus. Qual era o fim das atitudes de Nossa Senhora? Fazer Deus feliz. A pessoa que quer fazer Deus feliz, ela não mede sacrifícios. Ela não mede dor suportada, dor aceita. Por isso São Luís escreve essa mortificação universal em tudo. Nas coisas lícitas e ilícitas, se renuncia o ilícito para não ofender a Deus. Se renuncia até aquilo que é bom para agradar a Deus nosso Senhor. Sua pureza divina, pureza de intenção. Como isso nos falta. Às vezes qualquer coisa que nós vamos fazer tem por fim
o nosso egoísmo, a vontade própria. Nossa Senhora não. Como eu já disse, tudo que ela fazia era para dar gosto e dar glória a Deus. Então Nossa Senhora, ela purifica a nossa intenção. Até um abraço que eu possa dar em uma pessoa, quando Nossa Senhora conduz a minha vida, ela purifica aquele abraço. Para que eu não procure naquele abraço uma satisfação pessoal, mas eu me encontre com Deus, celebrando uma amizade, celebrando a grandeza de uma pessoa que Deus coloca na minha vida, para que com ela eu possa condividir a minha existência e não fazer com que o outro seja um objeto de pecado, uma ocasião de pecado. Depois o próprio São Luís, ele fala uma ardente caridade. Ardente caridade. Nossa Senhora, em tudo, ela via Deus e ia ao encontro de Deus, ou seja, socorrendo a necessidade daqueles que estavam diante dela. Quanto nos falta hoje isso? Às vezes nós limitamos a caridade em dar uma cesta básica a um pobre, ou uma esmola a um mendigo no sinal da rua, ou uma cesta de Natal agora, na época de Natal. Não. Essa caridade ardente que São Luís fala, fruto da devoção a Nossa Senhora, é em eu ser e em eu dar ao outro aquilo que ele precisa. Existem pessoas que às vezes precisam de um conselho meu, outras pessoas não precisam de um conselho, precisam da minha atenção, outras precisam da minha oração, outros precisam de algo material, e assim eu vou oferecer a ele aquilo que ele precisa e não o que eu quero dar. É uma caridade bonita quando você dá aquilo que você acha que o outro precisa. Mas a caridade perfeita e santa é aquela a qual você atende a necessidade do seu próximo. Mas como nós vamos saber o que o próximo precisa? Quando nós somos iluminados pela graça de Deus. Deus toca a nossa alma, como tocou a alma de Nossa Senhora. Deus toca a nossa alma para quê? Para que nós possamos atender perfeitamente em Deus, sendo instrumento de divina providência, aquela necessidade que o nosso próximo precisa. Depois, a sua paciência heróica. Paciência heróica. Vejamos o exemplo de Nossa Senhora aos pés da cruz. Quanto sofrimento, aceito em silêncio. Por que em silêncio? Porque ela sabia que por entre aquela dor, que por trás daquele sangue, daquelas chagas, estava seu filho, vivo e vencedor. Nós não somos assim. No primeiro sofrimento nós desanimamos. Na primeira provação nós desistimos de tudo. Nossa Senhora nos convida a ser pacientes como ela. Não aquela paciência que me faz desistir. Não aquela paciência que me faz acostumar com as coisas e me impede de ter atitudes, não. Aquela paciência que me faz procurar a Deus, por mais que eu tenha que enfrentar diversas barreiras, diversas dificuldades, me faz esperar a graça cujo dia Deus não determinou. Uma pessoa de fé é aquela que espera, mesmo não vendo sinais de que vai receber aquilo que se espera. Veja Nossa Senhora. Todos esperavam de Cristo que Ele pulasse da cruz e saísse dali, mostrando o seu poder. Nossa Senhora ficou ali, imóvel, em meio às suas lágrimas, esperando que no tempo certo, que no momento determinado pelo Pai, Cristo saísse do sepulcro e dissipasse de uma vez por todas as trevas do pecado e da morte na humanidade. Essa virtude da paciência, que vence a fraqueza humana, que vence a nossa pressa de a todo custo ou no nosso tempo ver a graça de Deus, a qual nós precisamos acontecer, é que Nossa Senhora deseja que nós possamos ter e agir em cada ato de nossa vida. Depois a sua doçura angélica, a sua sabedoria divina. Nossa Senhora como os anjos, por isso que fala doçura angélica. Como os anjos que dependem de Deus e têm a sua essência em Deus, assim Nossa Senhora também viveu. Nossa Senhora, nos momentos mais difíceis de sua vida, ela não se alterava. Por quê? Porque ela confiava em Deus. Ela sentia a dor? Sentia, não é à toa que ela chorou diante da cruz. Mas ela não se desesperou. Ela chorou, mas não desesperou. Por quê? Porque ela via a Deus. Porque ela esperava em Deus. E nada alterava o seu ânimo, como Nosso Senhor na Via Sacra. Veja a mansidão de Nosso Senhor na sua coroação de espinhos.
estavam zombando dele, escarnecendo dele, batendo nele, ele não mudava. Por que ele não mudava? Porque ele estava unido com o Pai. Por mais que ele estava sofrendo, ele estava unido com o Pai. Nossa Senhora deseja que nós também estejamos unidos com o Pai em todas as circunstâncias difíceis da nossa vida. Para quê? Para que a paz possa reinar na nossa vida. Depois a sua sabedoria divina. Deus ilumina sempre a consciência do homem, como iluminou a consciência de Nossa Senhora, ao ponto que quando o anjo colocou diante dela uma escolha, dentro da liberdade dela, do mesmo jeito Adão e Eva foram iluminados por uma escolha. Deus colocou diante deles uma escolha. Eles não escolheram aquilo que Deus havia iluminado para eles. Nossa Senhora, pelo contrário, ela escolhe aquilo que Deus iluminou ao seu coração. Por um convite, ela disse sim. Deus mostrou para ela que ela precisava, mas ela teve que se decidir por isso. Deus não obriga nada e nem a ninguém. Ele nos apresenta, nos ilumina, nos concede as graças para quê? Para que nós possamos abraçar. Quando nós rezamos, nós temos essa clareza daquilo que mais agrada a Deus. É essa sabedoria divina. O que mais agrada a Deus. Não só saber o que é certo humanamente, mas principalmente dentro do humano, aquilo que mais agrada a Deus. Então essas são as principais virtudes de Nossa Senhora, as quais nós precisamos ter. Consagrado a Nossa Senhora, ele tende a imitar Nossa Senhora. Para quê? Para cuidar de Jesus. Para quê? Para fazer Jesus feliz. Principal de um consagrado a Nossa Senhora, 2 pontos. Primeiro, ser Jesus para Maria Santíssima. Ou seja, eu preciso ser seu filho e depender dela, e amá-la, e obedecê-la, cuidar dela, obedecê-la. São Lucas fala, ele lhes era submisso. Obedecer a Nossa, amar a Nossa Senhora como mãe, como Jesus a amou, eu a amo. Então ser Jesus para Maria, ser filho dela, e depois ser Maria Santíssima para Jesus. Quem foi Nossa Senhora para Jesus? Sua mãe, seu tudo, aquela que o acolheu, a sua mãe. Nessa palavra se resume tudo. A mãe é aquela que tem um coração corajoso para dar a vida para o filho. Então Jesus, ele tende a olhar para mim e ver em mim o coração de sua mãe, ou seja, a mesma coragem de Nossa Senhora em dar a vida, Jesus quer ver em mim. E esse é o grande fruto da consagração a Nossa Senhora.